Muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e é hora de continuar com a nossa leitura comentada da Teologia do Corpo. Hoje, a nona catequese, através da comunhão das pessoas, o homem se torna imagem de Deus. É hora de avançar naquilo que nós já começamos na catequese anterior. São Paulo II começa explicando um pouquinho do que ele propõe a respeito da comunhão original, lá na catequese número 8, e aqui ele avança nesse tema que é, como eu já anunciei na catequese passada, um dos mais relevantes nesse nosso estudo, porque ele nos apresenta a teologia do corpo não somente como uma resposta para a nossa sexualidade enquanto ato isolado ou parte isolada da nossa existência, mas como uma resposta para toda a nossa existência, para tudo que nós de fato somos, a partir do nosso corpo, a partir do nosso ser, a partir do plano original de Deus. Então, vamos lá. Quarta-feira, 14 de novembro de 1979. Seguindo a narrativa do livro do Gênesis, verificamos que a definitiva criação do homem consiste na criação da unidade de dois seres. A sua unidade denota, sobretudo, a identidade da natureza humana. A dualidade, porém, manifesta o que, com base em tal identidade, constitui a masculinidade e a feminilidade do homem criado. Essa dimensão ontológica da unidade e da dualidade tem, ao mesmo tempo, um significado axiológico. O que o Sr. Paulo II está dizendo aqui? Que isso significa alguma coisa para além da aparência, tem um valor impresso nessa dualidade que é expressa na masculinidade e na feminilidade. Do texto de Gênesis 2:23 e de todo o contexto se deduz claramente que o homem foi criado como um especial dom diante de Deus. Deus, contemplando toda a sua obra, viu que tudo era muito bom, mas também como um especial dom para o próprio homem. Primeiro, porque é homem. Segundo, porque a mulher é para o homem e vice-versa, o homem é para a mulher. Perceba, é como se mulher e homem fossem de fato feitos um para o outro. Há uma entrega total sendo projetada no simples fato deles terem sido criados nessa complementaridade. Enquanto o capítulo 1 do Gênesis exprime esse valor em forma puramente teológica e indiretamente metafísica, o capítulo 2, pelo contrário, revela, por assim dizer, o primeiro círculo da experiência vivida pelo homem como valor. Essa experiência está inscrita já no significado da solidão original e depois em toda a narrativa da criação do homem como varão e mulher. O texto conciso de Gênesis 2:23, que contém as palavras do primeiro homem à vista da mulher criada, tirada do homem, pode ser considerado o protótipo bíblico do Cântico dos Cânticos. E se é possível ler impressões e emoções em palavras tão remotas, poder-se-ia também correr o risco de dizer que a profundidade e a força desta primeira e original emoção do homem-varão diante da humanidade da mulher e, ao mesmo tempo, diante da feminilidade do outro ser humano, parece alguma coisa única e impossível de repetir. Eu confesso que eu fico muito curioso e me dá uma sensação interessante imaginar a reação de Adão ao se deparar com a mulher da forma como ele se depara. Porque, perceba, a primeira coisa que o homem, Adão, vê quando é criado é o rosto de Deus. Quando ele insufla nas suas narinas o sopro, o hálito da vida. Agora, a primeira coisa que a mulher vê ao ser criada é o homem. E é essa triangulação, né, que está sendo apresentada aqui nesse momento. A mulher criada se depara com o homem e o homem se manifesta ao vê-la, dizendo: essa sim, osso de meus ossos, carne da minha carne. Ou talvez exultando de alegria. Essa é a minha curiosidade, né? Juro que eu queria muito
chegar na eternidade para perguntar para eles como é que foi esse negócio, como é que foi a sensação. Com certeza foi algo muito mais elaborado, mais intenso, mais difícil de explicar do que aquilo que a gente sente quando vê alguém que a gente se sente atraído e pá, e agora o que vai acontecer? O coração dispara, aquele negócio todo. Você começa a pensar coisas e pensa Adão nessa situação, Adão nessa circunstância. Ele simplesmente não encontrava nada semelhante antes. E de repente, desperta do torpor, aquele mesmo que nós falávamos na catequese passada, sobre a catequese passada, né? Que o faz despertar para a completude da humanidade. E na completude da humanidade se encontra alguém semelhante a si, que corresponde a si, que é osso de seus ossos, carne de sua carne. O quão extraordinário deve ter sido esse momento. E acaba sendo ali um prenúncio, né, do Cântico dos Cânticos, da forma como São João Paulo II está nos dizendo aqui agora, justamente porque lá no Cântico dos Cânticos a gente encontra uma canção de amor que se arrasta por capítulos e mais capítulos de forma belíssima, prenunciando a união entre o esposo Cristo e a igreja, sua esposa. Da mesma forma que está sendo vivido aqui. Nós falávamos disso na catequese passada também, né? Há uma prática proto-evangélica, nós já falamos desse termo nas catequeses passadas, que a Escritura faz questão de desenhar para a gente. E todo esse caminho comunica, e esse é o significado teológico dessa união, a desejada por Deus união entre Ele e cada um de nós, que se expressa como um protótipo na nossa união uns com os outros, e que é o que gera a exultação de Adão ao se deparar com aquela que lhe é adequada. Vamos mais aqui. Desse modo, o significado da unidade original do homem, através da masculinidade e da feminilidade, exprime-se como ultrapassagem do confim da solidão, e ao mesmo tempo como afirmação quanto a ambos os seres humanos, de tudo o que na solidão é constitutivo do homem. Na narrativa bíblica, a solidão é o caminho que leva àquela unidade que, segundo o Vaticano II, podemos definir comunhão de pessoas. Como já constatamos anteriormente, o homem, na sua original solidão, adquire uma consciência pessoal no processo de distinção de todos os seres vivos, de todos os animais. E, ao mesmo tempo, nessa solidão, abre-se para um ser afim a ele. Esse afim aqui é aquele afim junto, não o afim separado, né? É um afim de afinidade, que o Gênesis define como auxiliar semelhante a ele. Essa abertura do homem-pessoa não é menos decisiva, antes, talvez ainda mais, que a mesma distinção. A solidão do homem, na narrativa já vista, se apresenta a nós não apenas como a primeira descoberta da transcendência particular que é própria da pessoa, mas também como descoberta de uma adequada relação à pessoa e, portanto, como abertura e expectativa de uma comunhão das pessoas. O que São João Paulo II está dizendo nesse parágrafo um pouco complexo aqui? Ele está dizendo que a forma com que o homem e a mulher são criados e se descobrem um para o outro revela muito de nós, ou até mais de nós do que a solidão antes experimentada. Porque nós, enquanto seres humanos, homem e mulher, ao nos depararmos com a possível complementariedade expressa no corpo do outro, naturalmente entendemos que aquilo é destinado para nós, que aquilo revela o que será de nós na completude, quando aquela comunhão acontecer. A comunhão de pessoas, que é um prenúncio, um anúncio de Deus, o traço teológico dessa forma com a qual nós fomos criados, se manifesta assim, na diferença entre homem e mulher, que juntos se tornam um só. Poder-se-ia também aqui usar o termo comunidade, se não fosse genérico e não tivesse tão numerosos significados. Communio, no latim, ou a comunhão, diz mais e com mais precisão,
porque indica precisamente aquela auxiliar que deriva, em certo sentido, do próprio fato de existir como pessoa ao lado da outra. Lembra, pausa por aqui, que nós falávamos na catequese passada, que a expressão ter sido retirada do lado cumpre uma função que basicamente é a de garantir a equivalência entre homem e mulher, a equivalência em dignidade, a equivalência em valor. Isso novamente é apresentado aqui. Na narrativa bíblica, este fato torna-se em si mesmo existência da pessoa para a pessoa, uma vez que o homem, na sua solidão original, estava, de certo modo, já nesta relação. Isto é confirmado em sentido negativo, precisamente pela sua solidão, ou seja, a solidão já mostrava que havia uma incompletude à espera de resposta. Além disso, a comunhão das pessoas podia formar-se só em base a uma dupla solidão do homem e da mulher, ou seja, como encontro entre a distinção deles no mundo dos seres vivos, que dava a ambos a possibilidade de serem e existirem numa reciprocidade especial. O conceito de auxiliar exprime também essa reciprocidade na existência, que nenhum outro ser vivo poderia assegurar. Indispensável para esta reciprocidade era tudo o que de constitutivo fundava a solidão de cada um deles, e, portanto, também o autoconhecimento e a autodeterminação, ou seja, a subjetividade e a consciência do significado do próprio corpo. E aqui a gente entende o motivo pelo qual Deus esperou um tempo, esperou todo aquele exercício de consciência do homem para que ele pudesse, de fato, e por fim, criar a mulher para fazer com que essa completude se tornasse possível. Era necessário que o homem, enquanto gênero humano, enquanto toda a espécie, não o gênero masculino ou feminino, cuidado com esses termos. Era necessário que o homem, o ser humano, compreendesse a própria solidão e, a partir dela, compreendesse a necessidade de alguém. É esse o papel que a solidão desempenha e é isso que está sendo explicado aqui por São João Paulo II, nessa lógica de dizer que a existência é da pessoa para a pessoa. Ou seja, eu só existo para que a minha existência corresponda ao desejo e à solidão de alguém que vai se saciar dessa existência, assim como eu vou me saciar dessa existência de outra pessoa. E é isso que ele está dizendo aqui a respeito das solidões. Só pode haver caminho para uma comunhão quando um dos seres se percebe sozinho e tem consciência dessa solidão, sede de saciar esse negócio, e outro ser humano, em igual condição, se percebe sozinho e sedento para saciar essa coisa. Os dois, em igual sede, se unem para saciar tudo isso que os seus corpos têm gritado. É a isso que São João Paulo II está fazendo referência aqui. A narrativa da criação do homem, no capítulo 1, afirma desde o princípio e diretamente que o homem foi criado à imagem de Deus, enquanto homem e mulher. A narrativa do capítulo 2, pelo contrário, não fala da imagem de Deus, mas revela, do modo que lhe é próprio, que a completa e definitiva criação do homem, submetido primeiramente à experiência da solidão original, se exprime em dar vida àquela comunhão de pessoas que o homem e a mulher formam. Deste modo, a narrativa já vista adapta-se ao conteúdo da primeira narrativa. Se vice-versa, queremos tirar também da narrativa do texto já vista o conceito de imagem de Deus, podemos então deduzir que o homem se tornou imagem e semelhança de Deus, não só mediante a própria humanidade, mas ainda mediante a comunhão das pessoas que o homem e a mulher formam desde o princípio. Eu vou repetir porque a explicação tá clara aqui pra gente. O homem se tornou imagem e semelhança de Deus não só mediante a própria humanidade, ou seja, não só mediante a própria figura, mas
ainda mediante a comunhão das pessoas, o que o homem e a mulher formam desde o princípio. A função da imagem está em espelhar aquele que é o modelo, reproduzir o seu protótipo. O homem torna-se imagem de Deus não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Ele, de fato, é desde o princípio não só imagem em que se espelha a solidão de uma pessoa que governa o mundo, mas também e essencialmente, presta atenção nisso, também e essencialmente, imagem de uma imperscrutável comunhão divina de pessoas. São Paulo II está nos dizendo de modo claro, direto, esfregando na nossa cara, que não só o nosso desenho em traços comunica a imagem de Deus e é imagem e semelhança de Deus, mas a nossa constituição enquanto seres é imagem e semelhança de Deus no momento em que expressa a comunhão desse Deus que é também comunhão de pessoas. Pai e Filho e Espírito Santo, que num exercício de amor são 3 e 1 ao mesmo tempo, de uma forma, como o próprio texto diz, imperscrutável. Ou seja, eu nunca vou entender, eu só preciso aceitar que é. E tá tudo certo. E é justamente isso que abre caminho para que homem e mulher se tornem um numa comunidade de amor, expressando a imagem do próprio Deus. Deste modo, a segunda narrativa poderia ser também uma preparação para se compreender o conceito trinitário da imagem de Deus. Ele arrematando o raciocínio que a gente já estava falando aqui. Embora esta apareça apenas na primeira narrativa, isto, obviamente, não é sem significado também para a teologia do corpo. Antes constitui, mesmo talvez, o aspecto teológico mais profundo de tudo que se pode dizer acerca do homem. No mistério da criação, com base na original e constitutiva solidão do seu ser, o homem foi dotado de profunda unidade entre aquilo que nele, humanamente e mediante o corpo, é masculino, e o que nele, não menos humanamente e mediante o corpo, é feminino. Sobre tudo isso, desde o princípio, desceu a bênção da fecundidade, unida à procriação humana, tal como está disposto lá em Gênesis 1:28. Encontramos-nos, portanto, quase na medula da realidade antropológica que tem por nome corpo. As palavras do Gênesis 2:23 falam disso diretamente e pela primeira vez nos seguintes termos: osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem-varão pronuncia essas palavras como se apenas à vista da mulher pudesse identificar e chamar pelo nome aquilo que de modo visível os torna semelhantes um ao outro, e ao mesmo tempo aquilo em que se manifesta a humanidade. À luz da precedente análise de todos os corpos com que o homem entrou em contato e definiu conceitualmente ao lhes dar um nome, a expressão carne da minha carne adquire exatamente este significado. O corpo revela o homem. Esta fórmula concisa contém já tudo o que sobre a estrutura do corpo como organismo, sobre a sua vitalidade, sobre a sua particular fisiologia sexual, etc., poderá algum dia dizer a ciência humana. Nessa primeira expressão do homem-varão, carne da minha carne, está também incluída uma referência àquilo em virtude da qual esse corpo é autenticamente humano e, portanto, aquilo que determina o homem como pessoa, isto é, como ser que mesmo em toda a sua corporeidade é semelhante a Deus. Aqui a gente tem algo muito belo e que merece uma suavidade na comunicação. Quando o homem se depara com o reino animal e dá nome às coisas, ele ainda não percebia ou não sabia que estava à procura de algo, ou melhor, de alguém que lhe fosse adequado.
E essa solidão vai começando a gritar no seu coração à medida em que, conforme a palavra nos apresenta, ele se depara com a criação, com cada um dos animais que lhes são apresentados, e não consegue encontrar ali alguém que lhe seja semelhante. E aí, naquela solidão, naquela dor, naquela percepção, Deus dá a ele o sono, o torpor, que é interrompido no momento em que Deus da costela cria a mulher, do lado cria a mulher, melhor usar essa expressão, e apresenta ao homem. O homem passa de uma busca indefinida, de uma percepção incerta, a uma certeza clara e precisa. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele passa da insegurança a respeito da própria complementaridade para a certeza indubitável a respeito da completude que há de se formar quando aqueles dois se tornarem um. Quando o homem olha para a mulher e diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está dizendo, como nos disse São João Paulo II agora, tudo aquilo que a ciência humana jamais poderá traduzir em ensinamentos, palavras, definições ou o que quer que seja. Porque ele está expressando com toda a simplicidade de uma comparação simples e direta, que absolutamente nada na criação tem dignidade tão elevada quanto você e eu. E que isso é expresso pelos nossos corpos, à medida que os nossos corpos comunicam a imagem desenhada de Deus. Quando o homem varão olha para a mulher, então, ele não olha simplesmente para alguém que vai satisfazer o seu apetite sexual. Ele não olha para a mulher somente como quem vai se valer daquela semelhança para subjugar alguém. Ele não olha para a mulher que lhe é apresentada naquele momento sem saber o que fazer ou como proceder. Ele olha já consciente da própria condição e percebendo que os traços ali têm a mesma origem e é capaz de definir que ali está a humanidade. Osso de seus ossos, carne da sua carne. Ali está a completude que ele buscava. Osso de seus ossos, carne da sua carne. Se essa não é a declaração de amor mais bonita que existe, eu não sei qual é. Como é fácil observar, essa realidade não é só antropológica, mas também essencialmente teológica. A teologia do corpo, que desde o princípio está ligada à criação do homem à imagem de Deus, torna-se, de certo modo, também teologia do sexo, ou antes, teologia da masculinidade e da feminilidade, que aqui no livro do Gênesis encontra o seu ponto de partida. O significado original da unidade, testemunhada pelas palavras de Gênesis 2:24, terá na revelação de Deus ampla e longínqua perspectiva. Esta unidade através do corpo e os dois serão uma só carne, tal como a palavra apresenta, possui uma dimensão múltipla, dimensão ética, como é confirmado pela resposta de Cristo aos fariseus em Mateus 19 e Marcos 10. E também uma dimensão sacramental, estritamente teológica, como é comprovado pelas palavras de São Paulo aos Efésios, que se referem também à tradição dos profetas Oséias, Isaías e Ezequiel. E é assim porque aquela unidade que se realiza através do corpo indica, desde o princípio, não só o corpo propriamente dito, mas também a comunhão encarnada das pessoas. Comunhão de pessoas, conforme essa comunhão desde o princípio requer. A masculinidade e a feminilidade exprimem o duplo aspecto da construção somática do homem. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E indicam, além disso, por meio das mesmas palavras de Gênesis 2:23, a nova consciência do sentido do próprio corpo. Sentido que se pode dizer consistir num enriquecimento recíproco. Precisamente esta consciência
através da qual a humanidade se forma de novo como comunhão de pessoas, parece constituir o extrato que na narrativa da criação do homem e na revelação do corpo nela incluída é mais profundo que a sua mesma estrutura somática como masculina e feminina. Em ambos os casos, essa estrutura é apresentada desde o princípio como profunda consciência da corporeidade e da sexualidade humana, e isto estabelece uma norma inalienável para a compreensão do homem no plano teológico, ou seja, nós, seres humanos, enquanto homem e mulher, temos justamente nessa condição de complementariedade do masculino e do feminino um valor muito maior do que o da própria constituição humana, biologicamente falando. O fato de sermos um para o outro e moldados para isso diz muito mais sobre nós do que a nossa forma e condição por si só. Nós fomos criados para isso, para a comunhão. Homem para a mulher, mulher para o homem, um para o outro. Não numa satisfação de si, mas na busca da comunhão que realiza a completude de ambos, que sacia a sede primária e principalmente desenhada na nossa carne de ambos. Não só para um ou não só para outro. Não numa escala maior para um ou para outro. Em iguais condições. Em igual dimensão. E é por isso que o assunto da comunhão original, tal como sonhada por Deus e expressa no matrimônio, vai ser alvo da próxima catequese, porque aqui, a partir desse raciocínio, a partir dessa percepção, nós já temos condições de entender como é que isso se expressa no matrimônio. Mas isso são cenas para o nosso próximo episódio. Eu espero que tenha sido para você tão bom quanto foi para mim. Comenta aqui como é que está sendo essa sua experiência, vamos interagir, compartilha esse vídeo, esse conteúdo com aquela pessoa que você acredita que gostaria de saber um pouquinho sobre isso. E eu espero te encontrar aqui no próximo episódio. Até logo.